você não está ficando louco, nem eu. Afinal de contas, é uma segunda-feira e vocês não costumam me ver aqui na segunda-feira, né? Mas, excepcionalmente, devido à importância da data, nós não poderíamos deixar de estar aqui para falar um pouquinho também sobre esse processo, a independência política do Brasil. Pois é, 7 de setembro, né, pessoal? E aí, como vocês viram na abertura, né, tem algumas curiosidades interessantes sobre esse dia que nós vamos tentar passar para vocês detalhadamente. Então, faz o seguinte, já que eu estou aqui hoje, não esquece, quem não está inscrito, se inscrever no nosso canal Papo Nada Sério, deixar o like no final do vídeo e, logicamente, apertar as notificações depois que fizer a inscrição para estar recebendo aí os avisos de notificação dos próximos vídeos que nós vamos trazer para vocês. Beleza? Ok? Conto com vocês para conhecer e decifrar essas curiosidades que eu trarei já, dentro de instantes. Espera aí. Tendência ou morte! 7 de setembro de 1822. Esta é a data do famoso grito de independência dado às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo. Vocês viram na abertura, né? Aquela imagem que foi interrompida logo em seguida. É sobre esse assunto que nós iremos destacar alguns pontos importantes. E sobre outros também que fazem parte desse contexto que marcam essa importante data na história do Brasil. Certo? Ok? Portanto, hoje, 198 anos depois do acontecido, estamos aqui para contar um pouco sobre a data em si e algumas curiosidades que existem em torno dela. Por exemplo, vocês sabiam que a independência do Brasil não foi feita pelo povo? Logicamente, né? Já que naquela época nós tínhamos todo um conglomerado de interesses, principalmente comerciais e financeiros, por parte da elite luso-brasileira, ou até dos próprios brasileiros que aqui viviam. Nós observamos em aspectos anteriores que o Brasil vivia um clima um tanto tenso, devido, um ano antes, à volta da família real portuguesa, isso Dom João, Carlota Joaquina, suas filhas, as princesas, para Portugal por exercício das cortes portuguesas, que haviam então proclamado uma monarquia constitucional em Portugal e exigia a volta da família real a Lisboa, com o peso de Dom João perder o direito à coroa, ou seja, que outra dinastia viesse a assumir, tá, os destinos da monarquia portuguesa. E aí Dom João não teve outro jeito senão ir de volta a Lisboa, Portugal. Só que, por ocasião de sua ida, as cortes exigiam que todos os membros da família retornassem. Mas numa jogada de mestre, Dom João VI deixou aqui, como príncipe regente, o seu filho Pedro de Alcântara, que viria a se tornar posteriormente o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. E aí começa todo o drama do Brasil, todo o drama de Dom Pedro, todo o drama da família real portuguesa, principalmente Dom João, porque nunca mais em vida veria o seu filho, certo? E a despedida, no caso do Porto do Rio de Janeiro, nem ele imaginava que seria aí o último encontro, né, dos dois, aquela despedida fatídica, né, que levaria a família real de volta a Portugal. Pois bem, depois que eles retornam, aí aumenta a pressão das cortes portuguesas para que o Brasil voltasse à condição de colônia de Portugal. Você sabe que quando a família real veio para cá, em 1808, o Brasil foi elevado à condição de vice-reinado, e depois de reinado, né, à altura de Algarves, fazendo então uma grande projeção de desenvolvimento naquele momento, já que o Brasil passava a ser, principalmente o Rio de Janeiro, a capital do Império Português, o que dava uma grande importância. E por que eu falei para vocês que não foi de forma alguma para a população, né, para a classe baixa, algo tão importante do ponto de vista de mudanças sociais no Brasil? Porque depois, né, que Dom João volta a Portugal, que as cortes portuguesas começam a pressionar, né, Dom Pedro I a retornar a Portugal, no caso Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente, a elite brasileira
se mobiliza para impedir que o Brasil retornasse à condição de colônia, porque eles teriam muito a perder. Imagina aí, antes, quando o Brasil era colônia, comerciantes, produtores, eles só poderiam fazer comércio com a metrópole, Portugal, né? O que diminuía bastante os lucros. Quando o Brasil se eleva à condição de reinado, né, o sede do governo português, a primeira medida que Dom João toma quando chega aqui no Brasil é abrir os portos brasileiros para o comércio com outros países. Então isso iria levar os lucros dos comerciantes, dos fazendeiros, a um nível mais elevado, já que eles poderiam livremente agora vender, exportar para outros países que mantinham esse comércio com Portugal. E agora, se o Brasil retornasse à condição de colônia, né, como nos últimos anos, antes da chegada da família real, eles iriam perder a condição, tá, o status de poder novamente vender, comercializar livremente com outros países. Eles não queriam isso. Aí a pessoa fala independência do Brasil, melhorar para a população brasileira, para a massa. Mas não, eles nem imaginavam o que isso poderia significar. O fato é que, sendo colônia ou não, a população como um todo, o povão, nunca se beneficiava das decisões políticas que ocorriam no Brasil, mesmo naquela época. Ok? Por isso que nós, quando falamos de independência do Brasil, eu particularmente, nunca ponho a questão independência, mas independência. Para quem? Para o povão? E naquela época a condição da população carente era muito desfavorável, tá? Sem se falar que a escravidão comia solta ainda no Brasil, né? Indivíduos que trabalhavam como escravos forçadamente em condições subhumanas, que não tinham, não vislumbravam nenhum tipo de saída ou melhorias no seu estado de cativo, né? Liberdade como um todo, tá certo? E aí, entre várias questões que envolveram o processo de independência, né, existe essa pressão que eu já destaquei das cortes portuguesas, querendo que o Brasil retorne à condição de colônia. Tem a pressão sobre o príncipe regente, né? Tem justamente a intervenção da futura imperatriz, no caso, nesse momento ainda a princesa Leopoldina, para que o Brasil, de fato, consiga caminhar sozinho. Então, na mente dos que comandavam, existia sim, talvez, essa identificação em fazer do Brasil, tá, um país livre e que houvesse uma melhoria considerável na questão social, uma vez que a própria Leopoldina tinha essa visão, né? Ela era, vamos dizer assim, uma princesa, uma nobre de visão popular, que queria de fato melhorias na condição de vida da população mais carente, aqueles que necessitavam realmente, principalmente dos cativos. Existem escritos aí, estudos que mostram realmente que a princesa Leopoldina tinha essa preocupação. Não à toa, lá na frente, quando ela vem a falecer, em torno de 1826, né, já praticamente 4 anos no Brasil Império, os próprios, segundo historiadores, segundo pesquisadores, os cativos, né, a tinham como uma redentora, alguém que pudesse intervir por eles em alguns momentos de mais necessidade deles. E acreditava-se, inclusive, que o Brasil, uma vez tornando-se, né, um país livre, a pauta principal, uma das pautas principais, né, dentro de um programa de governo que existiria, né, com um país formado, seria justamente o fim da escravidão, mas que a gente vai ver mais à frente em outros vídeos, que na verdade foi a escravidão que manteve o Brasil unido, centralizado, né, com o poder na mão de uma pessoa, tá, com todas as dimensões que nós conhecemos do país, né, que é um país com dimensões continentais, é um país com mais de 8 milhões de extensão territorial, como nós conhecemos, né. Por essa razão que a escravidão não teve fim já naquele período, então, enquanto já existiam algumas pressões, principalmente da Inglaterra, para que a escravidão de fato acabasse, mas ela só veio acabar oficialmente no Brasil praticamente 50 anos depois, né, 60 anos depois, em 1688, quando o Brasil finalmente, né, suspende esse processo de escravidão. Mas voltando a esse processo antes da independência, que vai levar à independência. Várias cartas são enviadas, né, desde as cortes de Lisboa para Dom Pedro, ameaçando, né, de ser extraditado
para Portugal, né, de mandar tropas para cá e aí tirar ele à força e mandar ele de volta para Portugal. E ele endurece o discurso. Tanto que tem o famoso dia do fico, né, quando uma das pressões mais fortes, né, uma das cartas que pressionava mais fortemente a sua saída do Brasil e a volta a Portugal, ele, em decisões acaba tendo o seu ego, né, afagado, né, pela elite, né, por aqueles homens que tinham interesse em manter o Brasil numa condição de reinado, ou quase de país ainda, para que eles pudessem manter os seus lucros. Dom Pedro decide então ficar no Brasil. Tem aquela famosa frase, né, se for por bem geral do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E aí o famoso dia do fico foi dado justamente em abril de 1822. Vocês bem sabem aí, quem estuda, não sabe? Não sabe não? Vai estudar que vocês vão entender esses aspectos aí. Estou falando só por alto aqui, tá certo? E nesse momento aí, eu volto a frisar o papel da princesa Isabel. Desculpa, princesa Isabel. Leopoldina. Desculpa, estou ficando doido, hein? Princesa Leopoldina começa a articular, junto com José Bonifácio, né, a possibilidade de tornar o Brasil independente. E aí eles vão enviar cartas, né, para as várias províncias que ainda detêm a condição de apoiadores de Dom Pedro. Muitas delas já tinham aderido ao projeto de recolonização do Brasil, mas algumas se mantinham fiéis à ideia de tornar o Brasil independente. Exemplo de Minas Gerais, de São Paulo, né, Pernambuco também. Províncias que antes tinham tido já algum tipo de atrito com o comando de Lisboa. Então, não queriam ver de forma alguma o Brasil retornando à condição de colônia. Mas era necessário que Dom Pedro, né, em pessoa, fosse a essas províncias e pessoalmente costurasse esses acordos, garantisse, né, que de fato o Brasil teria continuidade e seria bom, né, para o Brasil em si não voltar à condição de colônia, mas sim se manter separado de Portugal, e o processo de independência praticamente seria inevitável. Só que ele ocorre de uma forma inesperada, abrupta. Aí vem justamente a questão do nosso tema de hoje, né? O que uma dor de barriga e a independência tem em comum? É o que a gente vai analisar agora. Quando Dom Pedro precisa ir a São Paulo para articular alguns desses acordos, né, e logicamente garantir o apoio dos paulistas a essa causa, aí bem alardeado, né, a hospitalidade das pessoas para com eles, fazendeiros, pai, alimentação à noite, né, vem para o banquete aqui, o banquete acolá, um almoço aqui, um almoço acolá, e ele se empanturra. As más línguas dizem que ele estava justamente almoçando na casa, né, de José Bonifácio, e parece que a comida não caiu bem. Ele precisava retornar então ao Rio de Janeiro no dia seguinte e pegou a estrada. E aí, fatos dos fatos, né, ele começa a realmente passar mal. Nesse ínterim, né, a Leopoldina recebe cartas muito mais ameaçadoras, né, das cortes de Lisboa, e eles avaliam, basicamente ela avalia isso aí como uma afronta à autoridade do marido. E aí ela escreve uma carta imediatamente, né, para Dom Pedro, que já se encontrava a caminho, mas não se sabia quando é que ele iria chegar, porque uma das coisas que eram mencionadas nessa carta era a invasão imediata das tropas portuguesas através do mar, né, navios que viriam com tropas para desembarcar no Rio de Janeiro e conduzir o príncipe regente de volta a Portugal. E ela aí desesperadamente escreve uma carta e envia, né, o mensageiro ao encontro de Dom Pedro. E aí ele está praticamente a meio-dia de viagem do Rio de Janeiro, quando esse mensageiro se encontra com ele. E aí aquelas cenas famosas, né? Ele abre a carta, começa a ler, e aí pede que todo mundo monte nos seus cavalos, tire as insígnias portuguesas, né, dos seus uniformes, dos seus chapéus, e joguem fora, porque a partir daquele momento os laços com Portugal estariam desfeitos, não mais existiriam. E aí, pasmem, um banquete anterior havia provocado nele um mal-estar tremendo, era dor de barriga mesmo, e no momento da proclamação da independência ele o mata. Exatamente, inclusive o barão de Sapopema, né, o coronel Mário Conde Paiva,
Ele dizia isso, né? Disse que talvez acometido com a indigestão ou mal, né, que havia sido feito uma alimentação na noite anterior, Dom Pedro foi acometido de uma diarreia, uma dor de barriga, e ficou mais indo lá no matinho, né, fazer sua necessidade do que propriamente proclamar a independência. Então, quando ele vai proclamar a independência, logicamente ele está acometido desse mal. E há quem diga que depois que ele começou, quando ele deu o grito de independência lá, ele simplesmente foi novamente para o matinho, companheiro, né, aliviar lá, descarregar suas necessidades fisiológicas depois que havia proclamado a independência. Mas tem outros fatos interessantes em relação a isso. Quer saber quais? Vamos ver já já. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora para duas imagens. Olha aí a primeira. Viram? E aí, o que acharam? Veja a segunda imagem agora. E aí, viram? Comparar as duas, tem alguma similaridade? Eu particularmente achei muito parecidas. Mas o que elas têm de fato em comum? Alguns pontos importantes. Você sabe quem pintou essa tela que destaca o grito da independência? Pois é, quem disse aí? Pedro Américo acertou. Mais uma vez o meu estado adotivo entra em cena. Pedro Américo, vocês que não sabem, ele foi um famoso pintor, né, que em uma das incursões de Dom Pedro II aqui ao nordeste do Brasil, em visita à Paraíba, mais precisamente na cidade de Areia, aqui no Brejo Paraibano, ele descobriu, né, esse talento nato que foi justamente o Pedro Américo. E encontrou Pedro Américo com acho 14, 15 anos de idade e se encantou com o talento dele, foi bancar os seus estudos, logicamente levando-o à corte. E lá no ano de 1888, ele pinta a famosa tela do grito da independência. Pois é, achei um probleminha aí. Sabe qual é? Ele foi acusado anos depois de plágio. Sabe o que é plágio, né? Ter copiado um quadro ou uma outra obra para poder produzir em cima dele. Que interessante. Aquelas duas imagens que eu mostrei para você mostram essas obras. Uma delas pertence ao francês Jean-Louis Ernest Massenet e destaca justamente uma das batalhas mais famosas de Napoleão Bonaparte durante, né, o seu reinado, o seu governo de 100 dias. Foi a Batalha de Friedland, tá? No norte da Prússia. E aí o Jean-Louis, né, Ernest pinta esse quadro 13 anos antes, segundo alguns dizem, da obra pintada pelo Pedro Américo, e por ocasião da exposição, tá, desse quadro, dessa tela feita por Pedro Américo, alguns começam a estudar a similaridade ou similaridades que existem entre as duas. E aí, fatalmente, ele é acusado de plágio. Foi ser resolvida essa questão aí, o fato é que Pedro Américo, a sua personalidade, assim, o seu talento, né, e a sua reputação artística se mantiveram intactas, ou seja, sobreviveu a este episódio aí. Mas o fato não se nega. Realmente as duas telas parecem muito. Não parecem? Eu achei. Mas vamos deixar aí que o tempo resolva essa situação. O fato é que o quadro realmente é muito bonito. Ele é muito imponente, porém vem o segundo aspecto em cima desse quadro, além da questão do plágio, né? Vocês veem que o retrato do grito da independência, ele é muito poético, né? Ele traz um enredo bem interessante e que coloca o vulto, né, do momento, evoca a importância, tá, da figura de Dom Pedro e o fato em si de uma forma muito pungente, né? Muito gloriosa em si. Principalmente por conta dos dragões da independência, são os soldados comandados por Dom Pedro, né, o próprio Dom Pedro, os fazendeiros que viriam a se tornar depois barões, condes, dentro do processo de monarquia no Brasil, e todos eles sentados ou montados, né, em seus belos garanhões, seus cavalos pungentes. Outro ponto que é fake, é uma fake daquela, gente.
de fato, para percorrer longas distâncias num prazo menor, os únicos animais de carga que suportavam todo esse processo eram os jumentos ou as mulas, que eram justamente os animais híbridos, que era a junção, né, o cruzamento de um cavalo com a égua, ou de um cavalo, de uma égua com um jumento, e saía as mulas, porque eram bem mais resistentes para fazer essa viagem. Então, assim, se alguém falar, ei, o grito da independência foi dado por Dom Pedro montado num jumento ou numa mula, acredite, porque o fato não é fake. Realmente aconteceu dessa maneira, não como o quadro do Pedro Américo em si evidenciava, ou mostra para a gente, né? Foi mais uma caracterização, a um momento algo pungente, como eu disse para vocês, algo romantizado, algo extraordinário em si, como acham que foi o fato do processo de independência. Mas, para quem conhece realmente o processo de independência e para quem ela serviu, a gente não tem nada a comemorar ou nada de romântico envolvido nisso aí. Principalmente porque a independência do Brasil, de fato, foi um fake, podemos dizer, porque ela não teve nada de extraordinário no aspecto social. Ela foi comprada, todos sabem disso aí, né? E esses detalhes em particular também demonstram essas questões por trás desse processo de independência. Primeiro, a condição de Dom Pedro, de moribundo, né? Doente, ou seja, com a tremenda dor de barriga. Segundo, a possibilidade do plágio, tá? Do quadro pintado por Pedro Américo, em relação ao quadro do Jean-Louis Ernest, pintor francês, que havia pintado o quadro daquela batalha lá em Friedlands, a batalha de Napoleão lá, né? na incursão da Prússia, ter as suas similaridades com o quadro de Pedro Américo, e essa questão aí do quadro de Pedro Américo retratar, né, toda a tropa dos dragões de independência, junto com Dom Pedro e os outros fazendeiros, seus colaboradores, montados em pujantes cavalos, né, seus garanhões, que na verdade eram jumentos, mulas, apenas em relação a isso. Mas o fato é que o 7 de setembro de 1822 entra para a história do Brasil como um dos momentos mais importantes da nossa história, que vai completar aí praticamente 200 anos, são 198 anos, né, de ocorrido, e aí daqui a 2 anos, em 2022, nós teremos aí o bicentenário, tá, da proclamação da independência política e administrativa do nosso país. Beleza? Pessoal, fiz apenas para poder constar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Assim, foi feito às pressas, sem uma pauta realmente catalogada, né? Um roteirinho feito, apenas para fazer essa menção com relação a essas curiosidades dentro desse processo de independência. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixa o like lá no final, beleza? Se não gostaram, também pode deixar, porque a gente vai se preocupar em fazer algo melhor depois. Detalhes, seus comentários vão ser muito importantes. E lembrando que este não é o vídeo da semana, beleza? Canal Papo Nada Sério volta na quarta-feira, aí sim, com o vídeo da semana, dando prosseguimento àquela série que nós iniciamos aí há praticamente 2, 3 semanas atrás, né? Acho que um mês atrás, 4 semanas atrás, é basicamente isso. A saga holandesa no Nordeste do Brasil, destacando então a conquista da Paraíba pelos holandeses também. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Um beijo, aquele abraço e até quarta-feira, viu? Não esqueçam, assinem lá, se inscrevam quem não se inscreveu ainda, assine ou aperte o sininho da notificação para aguardar outros vídeos, principalmente de quarta-feira. E da mesma forma que vocês curtiram de hoje, espero que vocês curtam também de quarta, tá bom? Pessoal, tchau para vocês. Curtam esse feriado aí que vocês merecem. Tchau!